Deus nunca ocasionou saber de quantidade, justamente por causa que vocês veem poucas pessoas, mas uma presença grandiosa aqui nesse ambiente. Infelizmente, muitos acabam perdendo. Aí está um aviso e até mesmo um conselho: não deixe de vir à casa do Senhor, porque Satanás ele faz de tudo justamente para que você não venha o culto, do qual naquele dia você poderá receber a sua bênção. Você poderá receber a bênção também da parte da família, porque a tua busca não é somente para ti, mas também para aqueles que estão ao teu redor. Deus ele dá livramentos a muitas pessoas de nossa família, não por causa delas, mas por causa da nossa busca de coração sincero. Eis a diferença. Vocês sempre, quando pisar na casa do Senhor, tenha isso em coração: eu estou aqui, e enquanto eu estou aqui, o Senhor está aqui e também está cuidando de minha família, e também está cuidando daqueles a quem eu oro, a quem eu peço todos os dias. Peço por favor que os irmãos se ponham de pé para fazermos a leitura da palavra. Continua em Lucas capítulo de número 9. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57 em diante. Já à beiradas do capítulo 10. Vou dar início. Diz assim: quando estava andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia, Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ainda outro lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Espírito Santo, ó Senhor, guia-me, Pai. Fala conosco mais uma vez esta noite, assim como o Senhor já tem falado desde o começo. Oh Senhor, se o culto terminasse agora satisfeitos iríamos para as nossas casas. Mas é que permita-nos sentir um pouco da Tua glória, Senhor. E assim o Teu nome seja honrado, engrandecido. E que todos os que pisaram o pé aqui esta noite, Senhor, que não saiam da mesma forma, Senhor, mas saiam renovados pelo poder da Tua glória. E a igreja diz amém, pode se sentar. Glória a Deus. É estranho sem o barulho dos ventiladores, né, irmãos? Irmãos, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 57 em diante, nós podemos ver Jesus caminhando e uma multidão o seguindo. Nós podemos ver uma pessoa dizer a Jesus: Senhor, eu irei te seguir. Só que essa pessoa, ela ouve da parte de Jesus a seguinte mensagem: olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus, ele, quando estava falando isso, Jesus estava deixando claro: olha, vocês não esperem ficar acomodados quando tomarem a decisão de me seguirem, porque muitos irão perseguir, muitos irão caluniar, muitos irão dizer coisas contra vocês, muitos irão ficar contra vocês, até mesmo pessoas da própria família, até mesmo aquelas pessoas que diziam ser íntimos de vós ficariam contra vocês. Mas aí está a diferença. Quando nós tomamos essa decisão, é uma decisão que não mais podemos voltar atrás, justamente porque é um só caminho, uma só verdade, uma só vida, a qual, quando nós dissemos sim para Jesus, então o Espírito Santo começa a nos guiar, nos conduzindo ao caminho da eternidade. Vocês podem perceber que não olhamos mais com a mesma visão, mas olhamos agora com uma visão diferente. Nós vemos o mundo e nós vemos as suas atrações, mas nós olhamos e também dizemos: isso já não faz parte de nós. Agora nós deixamos embaixo e começamos a viver para cima. Todos já estão entendendo essa palavra? Irmãos, Jesus, ele nos guia a isso. Jesus, ele agora olha para o outro homem e diz: olha, você siga. Ele, contudo, diz a seguinte frase: Senhor, eu irei te seguir, mas deixa primeiro com que eu vá sepultar meu pai. Na cultura judaica, isso daí significa o seguinte: o pai dele não precisamente tinha morrido, mas ele estava perto da morte. E assim ele queria passar os últimos dias com seu pai. Só que o que acontece? Aí é uma desculpa para não seguir a Jesus. É uma desculpa para ficar em casa e dizer: será que eu vou seguir? Será que eu escolho seguir? Será que eu aceito essa mensagem da parte dele? E aí nós já podemos ver que Jesus, ele replica isso. Ele diz a seguinte coisa: olha, siga. Agora, olha só o que Jesus diz a ele: deixa com que os mortos sepultem os seus mortos, quanto a você, siga-me, porque em primeiro lugar está o reino de Deus. Aí está a diferença. Jesus, ele nos mostra o quão fundamental é colocarmos o reino de Deus acima de todas as coisas. Os nossos olhos podem desejar muitas vezes as coisas que aparecem em sua frente, podem desejar bebidas, festas, podem desejar cigarros, drogas e muitas outras coisas. Mas quando o nosso coração se converte verdadeiramente a Jesus, então os nossos olhos já não terão mais poder em nós mesmos. Como assim? Agora nós vamos tomar a atitude de andar pela fé. Agora vamos fazer, olhar pela fé, olhar com confiança o que não vimos, para lá acreditarmos e lá morarmos. A pergunta é: quem irá morar no céu? Davi, ele deixa claro nos Salmos 24: aquele que é puro de coração e limpo de mão. O que é isso? O coração puro, o coração limpo e as suas atitudes louváveis ao Senhor, as suas atitudes que engrandecem ao Senhor. Agora aqui eu deixo um recado: muitos agora podem olhar e dizer: olha, você tomou uma escolha tão quanto diferente, não foi? Você pode dizer com tanta confiança a seguinte coisa: foi, eu decidi seguir aquele que morreu na cruz por mim. Eu decidi seguir aquele que deu seu sangue por mim. Eu decidi seguir aquele que me amou primeiro. Essa é a diferença. Quando nós tomamos a atitude de o aceitar, quando nós tomamos a atitude de o confessar, eu novamente repito a mesma coisa, a nossa vida nunca mais se torna a mesma coisa. Por quê? Porque nós começamos a provar a verdadeira e boa vontade de Deus, a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Agora olha só o terceiro caso. Jesus, ele olha para o homem e o homem diz a Jesus: Senhor, eu irei te seguir. Novamente a mesma promessa: mas deixa que primeiro eu me despeça de meus familiares. Ele já tinha essa noção de que seguindo a Jesus iria ter que deixar tudo.
Se vocês vão em Lucas 5, vocês vão poder ver Pedro, Tiago, João e André, irmãos. Pedro e André, irmãos. João e Tiago, irmãos. Eles deixando tudo por amor a Jesus. Eles deixando tudo, porque eles ouviram de Jesus a seguinte frase: sigam, eu vos farei pescadores de homens. Aí está a diferença. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama com uma missão, a qual é a seguinte: aqui na terra vocês não farão mais o que vocês querem. Aqui na terra, a partir do momento em que vocês me aceitam, vocês vão fazer o que eu quero, o que eu ordeno. Eu vou capacitar vocês para que quando as pessoas olharem, elas mesmas digam: quem era aquela pessoa e quem se tornou? Quem era aquele, quem era aquela e quem se tornou? Aí o poder de Deus, a graça de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Aí se cumpre o que está escrito na palavra: a graça veio para sobressair sobre o pecado. O pecado suja, o pecado destrói, o pecado condena, mas a graça vem fazer o contrário. A graça vem limpar, a graça vem salvar, a graça vem capacitar para que a tua glória, ou melhor, a glória de Deus resplandeça sobre as tuas obras. Essa é a diferença. Vocês podem ver que quando vocês tomam essa decisão, Jesus ele disse a este homem: olha, se vocês olharem para trás, não serão mais aptos ao reino de Deus, porque tomaram a decisão de olhar para o frente. Lembra da mulher de Ló? O que ela fez? Olhou? Ela tinha um recado com sua família: não olhes para trás. Quando sai, ela olha para trás. Eu vou dizer o seguinte: quando você toma uma atitude em sua vida de desistir do que o Senhor te deu, você não somente está destruindo a sua própria vida, você está destruindo a vida de pessoas que estão ao seu redor. Aquela mulher, ela quando olha para trás, vira estado de sal. Ela vira um estado e não tem mais, consequentemente, vida dentro dela. Ela morre. Se vocês perceberem adiante, sabe o que acontece? As filhas de Ló, elas dizem o seguinte uma à outra: nós não temos maridos, porque os nossos maridos morreram. Agora nós não temos a nossa mãe, e o que nós iremos fazer? A nossa descendência está exterminada. Precisamos gerar. Então elas tomam a seguinte decisão: eu irei primeiro. A mais velha diz: irei coabitar com meu pai, irei ter relações com meu pai. Assim elas embriagam o pai. Então nasce um filho da prostituição. A mais nova, no outro dia, tem o seu filho. Esses filhos se tornaram inimigos do povo de Deus, de Israel, os filisteus, os filhos de Amon. Sabe o que é isso? Quando você toma uma decisão errada, a qual Deus já te ordenou a fazer, você poderá destruir não só a sua vida, mas a vida de muitos outros. Se vocês percebem, Jonas, ele tem uma ordem dada por Deus: vai e prega a cidade de Nínive. Jonas não foi a princípio. O ponto em que ele deveria estar era Nínive. O ponto em que ele foi era Tarsis. No meio do caminho, aconteceu justamente o navio começar a sofrer um dano por causa da tempestade. Quando eles tiram sorte, sabe sobre quem a sorte cai? Sobre Jonas. Aqueles homens estavam quase morrendo por causa que um homem estava prestes a desobedecer a Deus, estava prestes a acabar com a vida de outros homens por causa que não estava cumprindo o seu chamado. Agora eu vou dizer algo interessante: quando ele resolve entrar na cidade de Nínive, pisar o primeiro pé, pregar a palavra de Deus, sabe o que a palavra diz? Mais de 120 almas se arrependerão. Mais de 120
você pisa. Irmãos, compreenda. Somos chamados por Deus por um propósito, para uma missão. Pregar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Nós em outro tempo não conhecíamos a vontade do Senhor, mas agora conhecemos a boa, agradável e a vontade do Senhor. Deus, Ele tem tanto melhor para a nossa vida, que se nós ajoelharmos, a porta dos céus ela se abre de uma maneira que a dimensão de glória desce naquele ambiente, como fez no início do culto, como fez em todos os cultos. E a presença de Deus, ela renova. A presença de Deus, ela traz a paz onde tem aflição, ela traz alegria onde tem tristeza, ela traz ânimo, que é força onde tem cansaço. Essa é a diferença. Que essa palavra ela não se torne em vão. Que quando sairmos daqui, façamos o seguinte: cheguemos às nossas casas e começamos a fazer uma coisa. O culto, ele é aqui. Vamos transferir os cultos para as nossas casas. Chegando em casa, Senhor, eu não aceito minha vida da mesma forma. Comece a orar, comece a louvar o nome do Senhor, comece a se reunir com sua família, e então você vai ver a glória de Deus. Profetizo isso. Se você assim quiser de coração, você vai ver a glória de Deus resplandecer em sua casa. E se tiver algum demônio arrodeando, eles vão ter que bater em retirada por um motivo, porque onde a presença de Deus está, não há mal que permaneça. Onde a presença de Deus está, não há mal que permaneça. Quantos estão entendendo essa palavra? Ele manda, irmão, compreenda. Ao sairmos nós daqui, nós podemos fazer algo diferente, algo onde a presença de Deus não seja só um momento em nossa vida, mas se como o que está em Mateus 28, o que Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Vai passar hoje, vai passar amanhã, vai passar depois de amanhã, e a presença de Deus permanece. Todos estão entendendo a palavra? Vai passar dias em sua vida, semanas em sua vida, meses em sua vida, e a presença do Espírito Santo ela vai te acompanhando. Ou melhor, a presença do Espírito Santo vai na frente e você vai acompanhando. Ou melhor ainda, ela vai dentro de nós. Para onde formos, é Ele nos conduzindo. Para onde formos, é Ele nos guiando. Essa é a diferença. Quando amamos a palavra do Senhor, uma palavra tão difícil, para muitos foram mais difíceis ainda, para nós está em nossa frente, está em nossas mãos. Só precisamos abrir, e quando abre e o conhecimento vem até dentro de nós, então todas as coisas começam a mudar. A visão do pecado começa a ter uma visão de santificação. Uma visão errada, nós começamos a ver o que Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês estavam perdidos, eis o caminho. Se vocês estavam mortos, eis o caminho. Se vocês estavam na mentira, eis a verdade. Se vocês estavam nas trevas, eis a luz. Se vocês tinham fome, eis o pão da vida. Se vocês tinham sede, eis a fonte de água viva. Se vocês não tinham deuses, eis Deus Altíssimo que está em nosso meio. Eis a palavra de Deus se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Quando amamos a palavra do Senhor, todas as coisas se tornam diferentes. Quantos entenderam essa palavra? Eu convido ao pastor.